Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Nós estamos continuando a parte de anjos de guarda, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Aliás, agora me chamou a atenção aqui o anjo da guarda. Nós não falamos sobre isso na semana passada. Kardec estava começando, né? Ele estava desenvolvendo as questões. A própria nomenclatura que ele usava depois foi se consolidando e mudando um pouco. Hoje nós falamos em guias e distinguimos até os guias, o mentor, que é aquele que responde diretamente responsável por nós, e os guias espirituais, que nos ajudam, que nos apoiam, que participam de certos trabalhos. Então, o guia espiritual que pode estar agora nos apoiando no estudo do livro dos Espíritos, pode não ser o mesmo que esteja apoiando no trabalho de irradiação. Mas, por espírito protetor, hoje em dia,
nós não necessariamente pensamos em guias. Há uma graduação distinta aí, né? Eu posso ter um amigo desencarnado que gosta muito de mim e que, na medida do possível, ele vai atuar para me proteger. Mas ele pode não estar na graduação de guia. Guia é algo mais. O guia está preparado para nos guiar e com determinadas restrições que nós veremos justamente aqui. As restrições que um guia precisa ter para nos guiar. Familiares ou simpáticos está mais nessa categoria dos amigos, dos parentes desencarnados, daqueles que tentam nos ajudar, mas não são guias. Então, mentor, guia, familiares, mas anjo da guarda para mim uma incógnita. Eu não vou explicar nada para vocês, só vou passar dúvidas agora. Eu tenho uma sensação de que anjo da guarda é outra coisa. Não estou falando de um serzinho de asas com uma auréola na cabeça que fica tomando conta de mim, não. Eu estou falando que alguns tipos de trabalhos espirituais eu sinto que tratam o anjo da guarda como uma categoria um pouco diferente. Como se fosse assim alguém mais perto, mais continuamente presente, mas sem essa graduação. Eu tenho até medo de dizer o que eu penso que é um anjo da guarda. Mas eu já vi referências a ele que me fazem pensar muito. Eu só queria deixar essa interrogaçãozinha para vocês de propósito. Será que um guia e anjo da guarda são sinônimos? Anjo da guarda é uma categoria um pouquinho diferente. Mas vamos para Kardec. Não. Oi. Olha só o português. Anjo da guarda, ponto. Pois é. Espíritos eu vi isso agora. Vírgula, familiares ou simpáticos. Isto. Você acha que esse ponto é intencional? Talvez não. Lembra que existem erros de edição, tradução. Não sei se é intencional, não. Porque nesta época, eu não sei se Kardec descia nesse detalhe. Ele não usa a palavra mentor, por exemplo. Nós hoje gostamos muito da palavra mentor, para designar aquele que está mais diretamente responsável por nós. Acho que anjo da guarda é uma herança do catolicismo que ele adotou também. E não fala muito no texto. Vou até fazer essa pesquisa depois, uma busca eletrônica, o quanto ele usa a palavra anjo da guarda. Mas vamos à questão do 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Kardec, de fato, ele estava querendo posicionar bem as coisas, isso é típico do pensamento dele. Por que eles agem de forma oculta? Por que eles não se revelam? Por que eu não posso saber quem é meu espírito protetor? Na verdade, há uma grande diferença. O que nós queremos ao pensar isto, nós queremos isso aqui, ó. É muito prático e cômodo se funcionasse assim, né? Alguém que pegasse pela nossa mão e fosse nos levando ao longo da encarnação. Nós, como crianças espirituais, um guia, um protetor, sabendo de todos os nossos compromissos kármicos, nossas necessidades, pegando pela nossa mão, 6 horas da manhã, levanta, agora, escova os dentes, vamos lá, não esquece de tomar café. Hoje está frio, pega o casaco. Cuidado lá, naquela esquina ali pode ter um perigo, vai pela outra esquina. O teu chefe hoje está atravessado, evita ele. Seria ótimo, né? A vida seria muito mais fácil. Nós não nascemos para ter uma vida mais fácil. Nós nascemos para aprender. E quando a coisa é muito fácil, nós não aprendemos. Me lembro da minha vida escolar. Aqueles professores que eram fáceis, que não davam prova, que davam trabalho, que não se preocupavam muito em ensinar, eu nem lembro deles. Os difíceis, os que pegavam pesado com a turma,
davam provas bem caprichadas, as notas iam lá embaixo, obrigava a gente a estudar, fazer segunda chamada, desse eu lembro. E valorizo. Aqueles que me deram aulas fáceis não me ajudaram, me prejudicaram, porque aquelas matérias eu não sei direito até hoje. Passei, simplesmente. Ele me levou de um lado para o outro, de mão dada, e eu passei. Não foi para isso que eu nasci. Passei para aprender. Então, não é isso que se espera de um guia. Um espírito protetor, um familiar, até pode pensar isso aqui e tentar fazer isso conosco. Mas essa não é a maneira certa de guiar. A maneira certa de guiar é alguma coisa mais parecida com isso. Está pertinho da gente, não está na frente, está atrás, está do lado, mãozinha no ombro, dá um toquezinho aqui, mas cuidado com a pedra ali, pode ser. Né? Dá um sussurro, uma intuição. Acordei de manhã, tive um sonho tão estranho. Ih, será que eu tenho que levar guarda-chuva? Essas coisas na base de desenvolver a intuição. Aliás, uma coisa interessante que nós vimos sábado passado em Kardec, ele disse que esse contato, essa intimidade entre nós e os nossos guias é o começo do desenvolvimento da mediunidade. Muito sutil, muito tênue, e com um grande objetivo, que é guiar sem tirar o mérito das nossas decisões. Se a gente quiser avançar e entrar na água, nós vamos avançar e entrar na água. As consequências são nossas. Ele pode até dar um toquezinho no ombro e dizer, vai em outra direção, mas respeita. Não impõe, não está aqui segurando forte, como essa mãe o braço da filha, obrigando ela a atravessar na faixa. Não. O guia está aqui, estaria atrás, dando um toquezinho, fica na faixa. Mas se a gente quiser sair da faixa, sai. Se o carro vier, a responsabilidade é nossa. Isso é que é difícil. Se o guia nos ama, eu imagino que é uma profissão meio difícil, sabe? Ver a gente fazer besteira e não poder segurar na mão firme. Sai daí, rapaz. Já te falei. Não pode fazer isso. Aí não é guiar. Porque tem restrições ao trabalho do guia. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarias por vós mesmos e vosso espírito não progrediria. Essa é a grande restrição. O objetivo dele é o nosso progresso, não fazer a nossa vida fácil. Aí vamos ver mais à frente um pontozinho que até explica uma reação dele que eu não tinha entendido muito bem. Estava com uma lembrança errada do livro dos Espíritos. Agora que eu reli, eu percebi que a minha lembrança que era errada, não o que eles escreveram. Então, eles querem o nosso progresso. Eles têm que deixar as decisões por nós. Eles dão os toques. Nosso ombrinho aqui, para ali, mas a decisão é nossa. Para que nós possamos nos adiantar, precisamos de experiência. E adquirimos isso, esse conhecimento, a nossas custas. É necessário que nós exercitemos nossas forças, sem o que seríamos como crianças que não conseguem nem andar sozinhas. Imagine uma criança, um bebezinho, que a mãe não deixa ela aprender a engatear, não deixa, não, pode cair, pega no colo, leva de um lado, leva para o outro, vai atrasar o desenvolvimento da criança. Ela precisa levantar, ela precisa cair, ela precisa engatinhar, faz parte do aprendizado dela. E aí é que entra a palavra-chave no caso do guia espiritual. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a palavra-chave no regulamento deles. Tá? Mas a gente é teimoso e gosta de facilidade. Eu conheço pessoas que são viciadas em videntes. Seja cartomante, tarô, baralho cigano, búzios, borra de café, tá? As entranhas do gavião. Tem gente que não faz nada na vida sem consultar o seu vidente, o seu guru. Tá? E aí não tem coragem de tomar as próprias decisões. Nós inibimos o nosso livre-arbítrio porque substituímos eles pelas comunicações dos videntes. E aí vem aquela história. Se é um guia que está do outro lado dessa bola de cristal, ele não vai nos deixar assim.
não vai pegar para a nossa mão e dizer tudo o que quer. Então, vamos até pensar 2 vezes ao consultar um vidente, principalmente os pagos. Tem gente muito boa. Tem, eu sei que tem. Mas sempre tem essa peninha, né? Será que é um guia? Será que ele está me passando o que eu preciso saber ou o que eu quero saber? E o que eu quero, às vezes, é distante do que eu preciso. Ou não preciso saber, é o mais frequente. Né? Eu não posso saber disso. Estão dando com a língua dos dentes e atrapalhando o meu aprendizado? Como é que vai ser no final o meu aproveitamento, a minha nota aí na escola da vida? Olha, você acertou todas as questões, mas colou. Colou da bola de cristal. Nota 0. Eu, como professor, quando pegava a cola, eu olhava as 2 provas. Igualzinho, não sei quem copia de quem, 0 nas 2 questões. Está diferente? Ok, cada um tomou o seu caminho. Então, não pense que nós vamos cumprir a nossa programação de vida apenas seguindo bola de cristal, não. Porque não teremos mérito com isto. Portanto, se não tivesse responsabilidade, não avançarias na senda que vos há de conduzir a Deus. Sim, o caminho, o objetivo é evoluir, amadurecer, nos aproximarmos de Deus. E a bola de cristal não vai nos aproximar de Deus, porque ela não nos faz evoluir. Então, conclusão: não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Não estou vendo aqui ninguém, sei lá se é minha intuição ou não, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Mesmo que às vezes contra a intuição, mesmo que às vezes contra o conselho do guia, pelo menos estou usando o livre-arbítrio, eu posso aprender da pior maneira, dando cabeçada. E a gente aprende mais dando cabeçada do que acertando a porta. Ao não seguir a inspiração do guia, vem a consequência, vem um problema, vem um sofrimento, vem um descumprimento da lei divina, vem um pecado, e a gente aprende. Eu já sei que não devo ir por esse caminho. É um aprendizado. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, que de tempos em tempos lhe brada advertindo do perigo. Cuidado, por aí não vai dar certo. Tem um buraco na frente, não cai. Eles fazem a parte deles. 502. Eu pulei alguma coisa aqui? Não, né? Não. 502. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? Olha, eu digo para você, eu nunca pensei nisso. Kardec, para pensar nisso aqui, de fato, ele foi até genial nessa questão. O guia age por interesse próprio? Ele está ganhando, tem um salário, está ganhando bônus hora para ser meu guia? Por que ele compra? Olha, que não deve ser uma tarefa fácil. É um compromisso de 50, 80, 90, hoje em dia está chegando a 100 anos de compromisso. Imagine 100 anos preso a esse cara aí, ó, teimoso. Ó. Não vou nem dizer outras coisas, a gente sabe o que é. Né? Mas preso a nós. Tem que ter muito amor. E aí, ganham com isso? É interessante a resposta. Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta. Seja para o seu progresso, aqui ele dividiu em 2. O que ele lucra com isso? Lucra 2 coisas. Seu próprio progresso. Ele, ao fazer isso, está aprendendo a ser paciente, tolerante, a perdoar, a desculpar, a guiar, aprendendo a orientar da melhor maneira, aprendendo um pouco de psicologia. Tá? E isso tudo atua pela sua evolução também. Nós vemos alguns tipos de... Agora não vou falar de mentor, não, de guia espiritual para trabalhos, tá? Que nitidamente aquela dupla, o médium e o guia, os dois estão ali num compromisso recíproco de trabalho para a evolução mútua. Isso acontece muito em certos trabalhos. Tá? O guia cobra do seu médium, porque é um compromisso dos dois. Você se comprometeu comigo, eu preciso desse trabalho, você não vai fugir dessa agora, não. Espera aí, qual é?
Então, tem isso. Não é que eu vou ganhar um bônus hora com isso, mas acelera o meu progresso. Não dá para todo mundo incorporar de uma vez só. Falta corpo. Nós sabemos que determinadas etapas de nossa evolução têm que ser aqui na matéria. E a ideia, quem sacou isso, a dupla guia e médium, foi genial, foi uma coisa divina mesmo. Nossa, muito divino, porque dobrou a possibilidade de evolução. O médium está acelerando a sua evolução no contato com o guia e está proporcionando a ele uma oportunidade de trabalhar na matéria sem ter incorporado e progredir também. Então, essa proposta da dupla médium-guia de trabalho, genial, é muito divina mesmo. Né? Agora, o outro ganho, esse é mais sutil, seja para a sua felicidade. Felicidade de quem? Não é do guiado, não, do guia. Guiar alguém, conseguir ajudar essa pessoa, tirá-la do buraco, tirá-la do umbral, quando ele está lá no umbral ainda, trabalhar a sua preparação no astral, a controlar o seu processo de reencarnatório, acompanhar o nascimento, desde bebê, ver crescer. E, no final das contas, se a gente fez a nossa parte, voltar para o astral sendo um completista, nas palavras de André Luiz, deve ser um motivo de extrema felicidade para um guia. Quando nós acertamos, devem ser momentos felizes para ele ver o nosso progresso. Que, claro, mesmo que nós começássemos a relação como desconhecidos, e ele foi fazer isso por um certo altruísmo dele, que até acontece, eu sei de um caso de um sei lá se era guia, um desencarnado, que num trabalho no umbral encontrou alguém num estado tão deplorável que pediu para cuidar desse espírito. E vem cuidando dele não sei há quanto tempo. Então, começou assim, não conhecia. Com um tempo de cuidados, passou a amar o seu guiado como um pai, uma mãe, dependendo das relações. Vidal, E claro que é motivo de felicidade para esse guia quando o seu guiado acerta. Fala, Paulo. para você que foi professor, é a mesma alegria ver um aluno que veio lá dos primeiros anos, chegou à faculdade, se formou. É comparável? Olha, uma vez eu estava no aeroporto de São Paulo, Congonhas, quando eu sinto uma voz me chamando. Mestre, um toque nas costas. Aí eu olho para trás, um jovem ainda, seus 28, 30 anos, terno, gravata, todo elegante. Mestre, lembra de mim? Fui seu aluno. Olhei para ele, poxa, que bom, fico feliz. Lembrei vagamente dele, a gente lembra vagamente, né? São muitos. Essa felicidade que você está falando, eu senti nesse dia. Mas não é comparável, não, Paulo. Não, tenho certeza que não é comparável. Eu compararia mais a um trabalho bem feito. Quando, até mesmo no trabalho, esse assalariado, que alguém nos pede alguma coisa difícil, que a gente acha que não vai conseguir fazer, e se esforça muito, e no final vê que ficou bom. Dá uma satisfação, ficou bom. E eu me sinto muito feliz quando eu consigo chegar nesse ponto, terminar uma tarefa, qualquer que seja ela, e me sentir assim, não, esta, de fato, não é perfeita, a perfeição não existe, mas ficou boa. Aí eu diria que é um pouquinho, né, mas não dá para comparar com um ser humano. Ser humano. É mais a felicidade de um pai, por exemplo, quando casa a filha, quando ele vê um filho se formar, não o professor, mas o pai, que às vezes trabalhou duro para conseguir pagar aquela escola, tá? Ou ver o filho já casado com os filhos, uma família completa, feliz. Eu acho que está mais nesse caminho, sabe? Sente-se ditoso, quando vê bem-sucedido os seus esforços, o que representa para ele um triunfo. Como o triunfo é para um preceptor, olha, eu juro que eu não lembrava dessa frase, não, quando eu respondi o Paulo.
Como para um preceptor, os bons êxitos de seu educando. Também, o preceptor também pode ser o professor, né? O bom êxito do seu educando. Aí o contrário, vai Kardec. Eu estou sentindo falta de alguma coisa. Acho que eu pulei. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? E não deu certo. Fiz o que foi possível, mas ele é teimoso demais. Ele se deixou levar pelo vício, pelas más companhias. Ele reincidiu nos erros do passado. Ele voltou à vibração anterior e não deu certo. Eu sou responsável por isso? A resposta é não, eu não sou responsável. E aqui um alerta que eu li em algum lugar, não sei se foi Ramatiz, para os pais. Eu conheço muito pai e mãe que se sente responsável pelo fracasso de filhos. Eu não estou falando de fracasso pequeno, não, estou falando de fracasso grande. Tá? Mas aí vem aquela pergunta: fez tudo o que dependia de si? Eu, como pai, como mãe, ou como guia, eu fiz tudo o que dependia de mim. Se eu fiz, eu não sou responsável pelo mau resultado. Por quê? Porque tem o livre-arbítrio. Se a única opção para ele não cair no vício era pegar ele pelo braço, tirar ele dali a força, etc, 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 um pai até ainda pode fazer isso, né? Está nas atribuições do pai, mas não do guia. O guia tem que respeitar o livre-arbítrio. Ele tenta alguns artifíciozinhos, às vezes deixar doente, para afastar das más companhias, tá? Mas tem o limite dele. Se ele fez tudo que podia e ainda assim não deu certo, ele não é responsável. O pai não é responsável. A mãe não é responsável. E não adianta a gente ficar se remoendo, cheio de remorso, porque o filho não deu certo na vida. Seguiu um mau caminho. Tem muita relação entre essa posição do pai e mãe com o de guia, né? Sofre o espírito protetor quando vê seu protegido, quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe, sofre. Não há aí uma causa de perturbação da sua felicidade do guia. Nós já vimos que o sucesso do protegido causa felicidade ao guia. E o insucesso causa infelicidade, ele sofre com isso. Eu dei um exemplo na semana passada, que eu vi o sofrimento estampado no rosto do guia incorporado. Nunca vou esquecer a postura dele quando ele fez esse comentário. Exatamente aí é que eu tinha uma lembrança errada dessa resposta. Cadê ela? Fugiu? Volta aqui. Compunge-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Ele usou um verbo diferente, compunge-no. É um sofrimento. Gosta, ele está aflito ali, ele está sofrendo um pouco, sim, mas com uma diferença do pai e da mãe. E aqui é que vem a resposta. Essa é a grande diferença. Como guia, ele sabe que há remédio. Ele sabe que aquele extraviamento do seu tutelado é provisório, porque Deus nos deu a eternidade. Ele só tem que ter paciência conosco. Ah, não foi dessa vez. Que pena. Jogou essa encarnação fora. Agora, lembrando, ele era mais ou menos isso. Perdeu essa encarnação. Aí vai ter a próxima. Na próxima nós vamos conseguir de novo. Aí ele volta. Então, é diferente a mãe que vê o filho na cadeia, drogado, viciado, etc., e muitas vezes não entendendo ainda os princípios da reencarnação e da evolução, sofre muito mais, que para ele o filho está perdido na vida. E vai acabar morto numa viela escura, entre drogados. Então, ela pensa que é uma coisa definitiva, e o guia sabe que não. Tal aflição, porém, não tem analogia, de novo aqui, com as angústias da paternidade terrena. Porque ele sabe que há remédio para o mal. E o que não se consegue consertar hoje, amanhã se conserta.
Ele só tem que ter paciência. Vai demorar mais. Pena, vai sofrer mais. O guia, o guiado vai sofrer mais, porque aí vem a dor, né? Aí vem a causa e o efeito, vem as consequências do mau uso do livre-arbítrio. Ele sabe que tem disso, mas não tem jeito. Então, que assim seja. Poderemos sempre saber o nome do espírito, nosso protetor, ou anjo de guarda? Ah, curiosidade nossa, né? Quem é que não quer saber? Sempre que eu chego no ponto começo, eu lembro do seu Ribeiro. Quando todo mundo acha que tem um mentor maravilhoso, um rei, uma rainha, aí ele usava um árabe de peito nu. Né? Mas olha quantos reis e rainhas existiram na história da humanidade. Por que tem que ser um árabe de peito nu e não o Zé das Couves? Fala, Paulo. Seu Ribeiro está aqui, hein? Seu Ribeiro está aí? Ah, então eu não estou vendo vocês. Eu não vou. Então ele sabe que ele não vai me deixar mentir sozinho. Ele falava, lembra seu Ribeiro do árabe de peito nu? Eu não conheço bem a história, ele nunca explicou de onde tirou essa história do árabe de peito nu. Eu acho que era um daqueles guias ligados a Ramatiz, que aparecia de torso nu. Mas ele deve saber muito bem isso. Se ele quiser explicar, a gente até dá a palavra para ele. Mas o fato é que eu vou explicar isso de outra maneira. Olha a resposta. Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Posso nem ter tido uma encarnação em comum com ele. Supondes que só há espírito que conheceis? Agora olha essa frase aqui. Suponde que só há espírito que conheceis? Hoje nós estamos assim. 8 bilhões de encarnados no planeta Terra. 8 bilhões de nomes encarnados. Se tem 8 bilhões de encarnados, no mínimo, tem 8 bilhões de guias. 8 bilhões de nomes de guias. Entre 8 bilhões de nomes, qual é o nosso? E se tem 8 bilhões de guias mentores, ainda tem os outros, os protetores, os familiares. Vamos multiplicar isso daí. Vezes 2, vezes 3, 24 bilhões de nomes. Qual é o do nosso? Qual é o do nosso? Aí vem a questão A. Como, então, o podemos invocar se não o conhecemos? Essa é uma questão que é pessoal minha. É uma das coisas que eu, entre aspas, reclamo. Como é que eu vou conseguir sintonizar o meu guia se eu não conheço ele? Tem gente que tem o presente maravilhoso de identificar, de conhecer, de ver, de escutar o seu guia. E isso é um paraíso. É só para quem pode. É para quem tem merecimento para isso. Quem não conhece, quem não sente a vibração, quem não escuta, como é que vai invocar o guia? A gente vive dizendo isso, ó. Sintoniza o teu guia, pede ajuda dele. Aí, de novo, desculpem, está entrando mensagem aqui. Isso é coisa do trabalho. Oh, meu Deus do céu, não para. Vocês estão vendo essas mensagens, né? Que indiscrição, eu tenho que desligar o WhatsApp antes de começar. A resposta que deram a ele foi uma que eu tentei. Não que eu lembrasse disso, não, mas eu tentei essa resposta. Dai-lhe o nome que quiserdes. Imaginei isso uma vez na minha vida. Ah, é? Consigo saber quem é? Não sabia, não consigo. Então, eu vou inventar um nome para ele. Eu comecei a chamar de Francisco. Eu tenho a impressão que eu pensei em São Francisco, mas não chamava ele de São, chamava ele de Francisco. Não que eu pensasse que ele fosse o São Francisco. Eu chamava de Francisco, não sei porquê. Mas eu acho que eu errei tão feio, que não tem nada a ver, não tem nada a ver com Francisco, que eu desisti. Ou dá a ele o nome de um espírito superior, que vos inspire simpatia ou veneração. Isso o Paulo é que ficou com essa parte. Paulo, que pena. Essa parte é muito boa, essa parte que o Paulo vai falar agora. Tá? Eu ia até dar o exemplo de Joana d'Arc. Joana d'Arc tinha 3 guias, que ela começou a escutar eles e começou a ter algumas visões dele. E ela morava no campo, era uma camponesa, não tinha cultura nenhuma, começou a escutar vozes, tinha uma igrejinha ali onde ela morava, e na igreja tinha uma estátua do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina
e acho que de Santa Mônica. E aí, ela identificou essas 3 vozes com esses 3 santos e chamava eles de São Miguel, Santa Catarina e Santa Mônica. E funcionou para ela. Eram os 3? Dificilmente. Tá? Se a gente pensar, eu tinha até separado uma lista de nomes de Nossa Senhora, disso, Nossa Senhora daquilo, Nossa Senhora de Maria. Né? Quantas aparições foram atribuídas a Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora? Aí começaram Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Aparecida. Essas aparições todas eram de Maria? Talvez algumas fossem, sim, mas será que todas eram? Provavelmente não. Mas se deu o nome de Maria e pronto, funciona. Isso aqui funciona. O vosso espírito protetor acudirá aos apelos que com esse nome lhes dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Com certeza não, existem organizações para atender os pedidos feitos a Maria. Porque ela sozinha, por todo o potencial angélico dela, ela não daria conta disso, e não ia fazer outra coisa na vida. Imagine Jesus. Quanta coisa se pede, se invoca o nome de Jesus. Mas nós não temos nem tempo de falar sobre isso. Eu acho que está de bom tamanho, Paulo, senão vai faltar para você. Eu já pedi aqui uma prorrogação de 10 minutos aos guias, para a gente ir até 7h10. Me desculpe, sabe, eu preocupei que não ia dar tempo, porque eram questões curtinhas, e quando eu percebi, passou do tempo. Perdão. Dá até para fazer um repeteco aqui, né? A dúvida que você colocou no início. Anjo da guarda. O que se deve entender por anjo da guarda? Espírito protetor de ordem superior. E qual a missão do espírito protetor? Né? Porque Kardec ia lá atrás, né? A de um pai para com seus filhos. Então, a relação e sentimento de um é espírito protetor de ordem elevada, e a do espírito protetor que não é de ordem elevada é a tarefa, o sentimento do pai para com seus filhos. Tudo bem, vamos deixar assim, porque o que eu queria falar sobre os da guarda eu não posso falar. Não aqui, não agora. Vai. Então, seguindo. 505. Os espíritos protetores, não os anjos da guarda, né, que tomam nomes conhecidos, são sempre os que tiveram esses nomes? 8 bilhões de espíritos, né, como você falou. Não, claro que não. Né? Mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm por sua ordem. E aqui a gente vê o conceito de falange, grupo, egrégora, né? Em que temos um espírito de ordem superior e vários outros espíritos ligados a ele. Então, se Maria fez uma aparição aqui, ali, acolá, Bezerra de Menezes fez aqui, ali, acolá, se o caboclo XYZ aparece aqui, ali, acolá, são espíritos dessa egrégora, que têm a mesma vibração e que atendem o chamamento que lhes são feitos. É-lhes importante um nome, ainda se prende a questão do nome. Então, tomam que lhes inspire confiança. E cada um tem confiança numa determinada egrégora de acordo com as suas crenças, com as suas histórias, com as suas vidas pregressas, com as suas experiências no campo da espiritualidade. Quando alguém não pode cumprir uma missão pessoalmente, envia outra pessoa de sua confiança que age em seu nome. Né? É um procurador, é um emissário, é um mensageiro. Existem pessoas, inclusive, que têm isso como
função na vida, né? Serem enviados de determinada pessoa para cumprir determinada tarefa. Questão 506. Quando estivermos na vida espírita, de novo, né, só na vida espírita, porque estamos aqui na dualidade da vida espírita e da vida material, muitas vezes através da emancipação da alma, entramos nas lembranças da vida espiritual. Paulo? Opa, Aí? estou olhando para baixo, está tudo aqui na tela. Eu, hein? 505 ainda, né? 506, você está na 506. 506. Na vida espírita, reconheceremos o nosso espírito protetor? De certo, pois não é raro que o tenhas conhecido antes de encarnardes. Ou seja, o espírito protetor não é aquele espírito conhecido, aquele que tem um nome, né, de um anjo, de um santo, de um grande libertador. Normalmente é alguém que está, essa categoria de espírito protetor, é alguém que está muito próximo da gente, né? Uma mesma vibração, um espírito amigo que nos quer bem. É ao contrário do comparsa do mal, é o comparsa do bem, né? Aquele que se liga a você por um sentimento positivo, mas com consciência de estar te levando segundo as leis de Deus. 507. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Uma pergunta. Podem contar-se entre os de classe média? Outra pergunta. Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor do seu filho? Terceira pergunta. Aqui Kardec faz 3 em 1, né, para economizar. Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação. E nós sabemos que, em muitos casos, os filhos têm um grau de elevação espiritual maior do que o dos pais. E os filhos é que vêm para ensinar os pais. Pressupõe um certo grau de evolução e um poder ou uma virtude a mais, concedidos, eu gosto sempre de mudar onde está escrito Deus, concedidos pelo cumprimento da lei de Deus, senão parece que é uma graça, é uma coisa gratuita que Deus está dando, né? Então, aquela virtude, né, que ele tem a mais foi fruto de trabalho, foi fruto de esforço, foi fruto de luta contra si mesmo para obter aquela determinada virtude. Não foi concedido por Deus, né? Foi um trabalho pessoal do espírito de conquista, né, de si mesmo. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito elevado. E aí a gente vê o que o Hernandes chama de cadeia de relação dos comuns. Não é, Hernandes? Aprendi contigo. Uma relação entre 3, 4, 5, 10, 20 espíritos que tem uma interligação vibratória. E, através do primeiro, você pode chegar a todos os outros. Questão 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem, mais ou menos restrito é o poder de que têm, que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então, antes de entrar na 509, vamos prestar atenção
a essa frase. Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. Quem se lembra da parábola do rico e de Lázaro? O rico andava vestido em púrpura, em linho, em trajes nobres, comia, bebia. E Lázaro, ao contrário, só tinha chagas, comia das migalhas que caíam da mesa. E, ao desencarnar, Lázaro foi parar no seio de Abraão. E o rico foi para onde? Para o inferno. Mas o rico consegue visualizar Lázaro e Abraão e pede a ele que vá molhar a sua boca, porque ele estava naquele fogo, naquela quentura, e tinha muita sede. E aí Abraão nega. Diz que existe um abismo intransponível entre ambos. É o ensinamento dentro da parábola das dimensões espirituais e da impossibilidade que muitos têm que não permite inteira liberdade de ação. É interditado determinados locais na espiritualidade a determinados espíritos. Eu peguei aqui o texto completo, que está no Evangelho, e aí Abraão fala o seguinte: vamos pular isso aqui. E ele fala, além disso, existe para sempre o que nós já sabemos que não é real, porque nada é eterno, não existe penas eternas. Um grande abismo, mas o grande abismo existe, né? Entre nós e vós, de maneira que, se desejam passar daqui para junto de vós, não podem fazê-lo, como também ninguém pode passar de um lugar que estais para aqui. É interditado ir a determinados lugares. E o rico então disse, eu te suplico, pai Abraão, que o mande à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhe contar sobre essas coisas. Coisas que André Luiz nos contou através da sua obra, né? Hoje nós não podemos dizer, não sabemos. André Luiz detalhou as condições do plano espiritual e tudo o que acontece por lá. Abraão lhe respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Mas o rico disse, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, eles farão penitência. Abraão, porém, falou, se eles não ouvem nem Moisés nem os profetas, também não acreditariam, ainda que um dos mortos ressuscitasse. E aqui, essa parábola que é rica, trata exatamente dessa condição de não termos inteira liberdade no plano espiritual quando desencarnarmos. Por isso, né, voltando um pouquinho na resposta, Vidal, a pergunta, aliás, os espíritos que tinham boas condições ao deixarem a Terra podem proteger os que lhes são caros e que sobrevivem? Às vezes, esse contato com quem está encarnado é cortado por algum tempo, para que não exista nenhum tipo de perturbação, nenhum tipo de influência negativa sobre aquele que ficou encarnado. Vamos lá seguir? Quando, em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores,
E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto dos espíritos protetores de homens muito adiantados? E aqui Kardec continua no seu processo de pesquisa, de curiosidade, através das suas perguntas. E a resposta é clara. Todo homem, todo ser humano, tem um espírito, seja simpático, seja protetor, seja evoluído, seja menos evoluído, que o ajuda, que o intui. Ninguém está sozinho, nunca. Apenas alguns ouvem os conselhos, as intuições, e outros não dão nem ouvidos. Mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Então, normalmente, né, aquelas pessoas que ainda estão na ilusão pensam que o guia espiritual é alguém, ou o protetor, muito mais evoluído que ele. Olha, o meu guia espiritual está vindo diretamente da quinta dimensão, das esferas celestiais, né, do planeta XYZ. Não. Muitas vezes é o Zé, né, como se fala na prática. Aquele espírito que está ali naquele mesmo nível de compreensão que você. Porque senão a comunicação ficaria até dificultada. Porque um espírito superior teria que rebaixar a sua vibração para poder se fazer entender. Então, seria um sacrifício muito grande, a não ser que fosse uma missão muito especial. Aí ele próprio encarnaria. O progresso do espírito familiar guarda relação com o espírito protegido. Olha aqui, de novo, né, aquela questão que o Vidal colocou lá atrás, que o espírito, né, o guia, o mentor, o protetor, ele também evolui, ele cresce, ele se torna mais feliz, ele progride, ele também ganha, né, em ser guia. O protegido aprende as coisas que ele tem que aprender, que são necessárias dentro do seu padrão evolutivo, e o guia também ganha as suas. É uma troca, como o Vidal falou, feliz, uma troca divina. Um ajuda o outro. O progresso do espírito familiar guarda relação com o espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior. E os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. A gente não precisa estar desencarnado para ser protetor, para ser mentor, para ser guia, para ser anjo da guarda. A gente pode, ao transmitir os nossos conhecimentos, ao orientar alguém, ao ajudar alguém, estar cumprindo esse papel, né? Por isso, talvez Emmanuel tenha dito que a maior caridade com a doutrina espírita é divulgá-la. Então, aqueles que divulgam o conhecimento espiritual de forma correta estão também servindo de orientadores e de guias para outras pessoas. É um trabalho comparável a de um mentor, de um guia espiritual. Deus não exige do espírito mais do que comportem sua natureza e o grau de elevação a que chegou. E a última do ano, 510. Quando um pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele,
Situação meio complicada, né? Isto é mais difícil. Contudo, de certo modo, o faz. Se é um pai responsável, é claro, né? Se existe uma ligação que vai além dos laços da consanguinidade, se existe uma ligação de paternidade que envolve também espiritualidade. Ele, de certo modo, faz pedindo, num instante de desprendimento, pode ser de emancipação da alma, ou pode ser num instante em que ele se recorde, tem uma lembrança, né, da ligação que ele tem, que vai além da matéria com aquele outro espírito, pede a um espírito simpático que o assista nessa missão. Então, ele pede ajuda a outro espírito que poderá fazer essa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Então, cuidado com aquilo que a gente diz, bate no peito. Joga para mim que essa é fácil, essa eu ganho. Os espíritos inteligentes sabem dosar cada tarefa, cada missão, de acordo com os conhecimentos, de acordo com as instruções e de acordo com a experiência. E para finalizar, encarnado mormente em um mundo onde a existência é material. E aqui uma observação: o que é material? O que é matéria? Né? Isso para a gente refletir. Encarnado, Vidal que me chamou a atenção para isso, em um mundo onde a existência é material. Já ouvimos até que o pensamento é matéria. Então, um espírito que não está em corpo, mas tem só o seu duplo etérico, está encarnado? Um espírito que está só com seu corpo astral, está encarnado também? Existem vários níveis, várias densidades de matéria, né? Questões aí para a gente pensar, para a gente refletir. O espírito se acha ainda muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, aquele pai que reencarnou. Isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros, que lhe estão acima, de tal sorte que, por qualquer circunstância, um vem a faltar, o outro lhe supre a falta. Sempre espíritos que têm o mesmo nível, a mesma frequência e o mesmo entendimento, né? E aqui encerramos o nosso estudo, né? Chegamos quase à metade do livro, no ano de 2022. E antes do nosso desejar, né, de um bom Natal, o Vidal vai encerrar para a gente com uma prece. Estamos encerrando hoje esse estudo referente aos amigos do espaço. Já na semana passada, nós mostramos nossa admiração por eles, o nosso agradecimento pela presença deles, pelo amor que nos dedicam. E eles são vocês. Vocês agora olhando para o alto, não mais olhando para o plano material. Nós estamos falando de vocês, ou dos senhores, com mais respeito, que estiveram presentes aqui ao longo deste ano, nos inspirando, nos fazendo ler nas entrelinhas, nos fazendo descobrir ensinamentos
a cada minuto, que nós sequer suspeitávamos em obras já tão lidas, com certeza por inspiração, pelo trabalho constante de vocês conosco. Está se aproximando o final do ano, estamos entrando num recesso passageiro, mas só do trabalho na internet. Esperamos que não haja recesso entre os guias espirituais. Esperamos que os senhores continuem ao nosso lado, seja agora, seja na véspera do Natal, seja no dia de Ano Novo, porque precisamos muito, muito dessa presença, muito da vossa orientação e da vossa ajuda. E pedimos, nesse final de ano, desculpas por aquelas orientações que nós não atendemos, por aqueles momentos em que nos fizemos surdos a vocês. Nos desculpem, somos falíveis. Mas, se há que se fazer uma meta de ano novo, que seja estarmos cada vez mais de ouvidos e olhos abertos às vossas orientações. Então, segue o nosso agradecimento a todos os que no astral se dedicam a esse trabalho maravilhoso. E, claro, em especial a Jesus, o guia dos guias, o mestre dos mestres, aqueles que, através dessa cadeia, dessa longa cadeia, aquele que se espalha toda a humanidade encarnada, que assumiu a nossa paternidade, que assumiu para o bem e para o mal, para a dor e para a alegria, o encargo de velar por nós e nos fazer caminhar, apesar da nossa teimosia. A ti, Mestre Jesus, em especial, nossos agradecimentos. É a promessa de continuarmos tentando cada vez mais estarmos atentos aos vossos ensinamentos, abraçarmos o vosso evangelho e caminharmos em vossa direção. Graças a Deus. Graças a Deus.